Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias. Nós estamos concluindo, tá? Esse maravilhoso e estupendo livro. Nós iremos nessa oportunidade concluir o capítulo 13 e nós faremos a exposição dos versículos 7 a 9 com o seguinte tema: Cristo, o Messias ferido. Cristo, o Messias ferido, ou o pastor ferido. Cristo, o pastor ferido. E Zacarias, ele é um dos principais profetas do Antigo Testamento e um dos principais profetas entre os profetas menores. E é interessante que ele também é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Inclusive, o livro do Apocalipse vai citar bastante o livro de Zacarias, assim como Isaías, Ezequiel, Daniel e outros livros que contêm ali literatura apocalíptica. A última exposição, sem delongas aqui, nós fizemos dos versículos 1 a 6 do capítulo 13, aonde nós falamos sobre Cristo, a fonte inesgotável. Quando você ler os capítulos 12 a 14 de Zacarias, os estudiosos falam, independente da linha que eles têm escatológica, uns são amilenistas, outros pré-milenistas, pós-milenistas, enfim, eles entendem que aqui se refere ao futuro, porque 17 vezes, os capítulos 12 a 14, vai aparecer a expressão naquele dia, o tempo todo, 17 vezes. E essa expressão naquele dia se refere tanto à vinda do Messias, como à sua segunda vinda, para livrar seu povo, salvar seu povo. E aqui fala também sobre a grande tribulação, o juízo de Deus contra os inimigos do seu povo e a vitória final dos redimidos, a vitória final dos salvos. No final, tudo dará certo para nós, porque nós somos mais que vencedores. E o contexto aqui fala da salvação de Israel, da plenitude de Israel. Muitos falam, o povo judeu se tornou povo qualquer. Deus não olha mais para Israel com um olhar especial, que nem ele olhava no Antigo Testamento, negativo. Romanos capítulo 11, Paulo é muito bem claro. O Paulo, ele é claro, mais claro do que o sol ao meio-dia, falando sobre a plenitude de Israel. Mas eles não serão salvos porque são judeus. Eles serão salvos porque são amados por causa dos patriarcas, Romanos capítulo 11, versículo 26, porque Paulo fala que os dons de Deus são irrevogáveis, Eles são amados por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, mas eles serão salvos porque eles crerão no Messias. Eles irão reconhecer o Messias. E nós fizemos a exposição do capítulo 12, dos versículos 10 a 14, sobre o reconhecimento deles, reconhecendo Cristo como o Messias e como o seu Salvador. Então, isso irá acontecer. E Paulo chama esse acontecimento maravilhoso de plenitude. A plenitude dos judeus, do povo de Paulo, Porque Paulo também, ele era judeu. E a primeira exposição que nós fizemos, no capítulo 13, os versículos de 1 a 6, nós falamos sobre Cristo, a fonte inesgotável. É interessante que no versículo 1, ele começa falando assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Essa fonte que seria aberta e foi aberta é Cristo Jesus. Zacarias está profetizando acerca de Cristo, acerca do ungido, acerca do Messias, da vinda do Messias, da primeira vinda dele. Então,
essa fonte que foi aberta é Cristo. Cristo é a fonte da vida. Cristo é a água da vida. Cristo é a água que mata a sede, que saciou a nossa sede. Né? Nós não buscamos água, as fontes de água para a salvação em lugar nenhum, porque encontramos em Cristo. Ele é a fonte e nós bebemos dessa fonte. É engraçado que quando você ler sobre a crucificação no Evangelho de João, ele cita justamente isso, né? Porque quando o soldado romano com a lança vaza, né, fura o lado direito de Jesus, sai ali água e sangue. Sangue para perdoar, sangue para purificar, sangue para perdoar os nossos pecados, e a água para nos lavar, que a água fala de limpeza. Tirou a sujeira, tirou a lama, né? O lamaçal do pecado, nos deu banho. Então, essa fonte que foi aberta, que é Cristo Jesus, removeu o pecado e a impureza. Interessante, né? E os versículos 2 a 6, nós falamos sobre a eliminação da idolatria. É interessante que o contexto histórico aqui no livro de Zacarias, lembrando que Zacarias, eu sempre falei nas minhas exposições aqui, ele é um profeta pós-cativeiro, pós-exílio, assim como Malaquias e Ageu. E o que levou o povo para o cativeiro babilônico? Idolatria. O povo foi para o cativeiro babilônico devido à idolatria. E assim também o reino do norte, né? Também chamado de Israel, ou de Efraim. As 10 tribos, capital Samaria, foram levadas cativas. Por quê? Por causa também da idolatria. Né? Em 722, eles foram levados cativos, as 10 tribos, e nunca mais retornaram. Então, os versículos 2 a 6 é essa memória. Né? Deus falando que iria erradicar, cortar pela raiz a idolatria e também os falsos profetas. E agora, nos versículos 7 a 9, ele vai falar sobre o Messias, né? O pastor de Deus que será ferido. O pastor ferido, que faz uma alusão clara, coesa, consistente sobre a morte de Cristo, né? A morte expiatória, sacrificial de Cristo para nos lavar, nos redimir, nos perdoar. E os versículos 7 a 9 diz assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. É interessante que, se você ler, nós iremos voltar para o texto, mas um texto paralelo, né? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quando você lê o texto que Jesus foi apresentado no templo, quando Simeão, ele pegou o menino no braço, ou nos seus braços, o texto vai dizer que Simeão fala que uma espada iria transpassá-lo. Está no capítulo 2 aqui de Lucas. Capítulo 2, versículo 25. O cântico de Simeão. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso,
esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Olha só que maravilha. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, que era apresentar, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. Que maravilha, né? Uma espada atravessará a sua alma. Então, é um texto que tem um paralelo, falando que Jesus ele ia receber ou ia ter oposição. Jesus iria passar por dificuldades. E de fato, e aqui a primeira coisa que você tem que lembrar, quando você faz uma exposição de um livro do Antigo Testamento, você tem que apontar para Cristo. Você tem que levar Cristo. Você pode pregar sobre o livro de Cântares de Salomão e você falar sobre as éguas do carro de Faraó, mas você tem que terminar com Jesus montado nelas. Então, a primeira coisa aqui é que a espada irá ferir o pastor. Olha só o versículo 7. Levanta-te, ou levanta-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Né? Essa espada, ele sentiu, né, ela entrando no seu corpo, quando ele enfrentou o Calvário, quando ele enfrentou a cruz, o cálice. E na Bíblia, cálice significa aflição, sofrimento, dor, luta. Todas as vezes que você ouvir, né, você vê Zacarias falando sobre cálice, né, você vê outros profetas falando sobre o cálice, né, o cálice da ira do Senhor, lá em Apocalipse também fala de sofrimento. Jesus no Getsêmani, ele sozinho deixou os discípulos à parte e foi orar. E qual foi, ou quais foram as suas palavras? Ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa luta, essa dor. Mas ele teve que tomar o cálice da ira de Deus. Ele teve que enfrentar a espada. A espada da ira de Deus atravessou. Ele foi atravessado. Por quê? Porque os pecados da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, estava sobre ele. Ele veio para cumprir um propósito. Inclusive, no Evangelho de João, você vê um cronograma que Cristo teve que cumprir. Várias vezes você vai ouvir, vai ler a expressão ali em João, ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegado a minha hora. Quando vai chegando nos capítulos finais do Evangelho, né, você vai começar a ler Jesus falando: eu vou para Jerusalém, porque é chegada a hora. É chegada a hora. É chegada a hora de o príncipe deste mundo, Satanás, ser julgado. É chegada a hora de o filho do homem ir para a cruz. É chegada a hora de o filho do homem sofrer. É chegada a hora do filho do homem dar sua vida para resgate de muitos. Então, essa espada que o atravessa, essa espada que o fere,
é o Calvário, que ele enfrentou por mim e por você. E essa mensagem está sendo trocada. Estão trocando a mensagem do Calvário por prosperidade. Queridos, evangelho não promete prosperidade para ninguém. Não promete casa, saúde, dinheiro no bolso. Negativo. Evangelho promete salvação. Evangelho promete arrependimento. Evangelho promete quebrantamento. Evangelho promete mudança de vida, mudança de caráter. É isso que o Evangelho promete. É salvação. Né? Porque não adianta você encher seus bolsos de dinheiro, você ter milhões na sua conta e não ser salvo. Porque o seu dinheiro não vai te salvar. A sua poupança não vai te salvar. Os seus bens materiais não vão te salvar. Os seus diplomas pendurados na parede não vão te salvar. O seu currículo não vai te salvar. O seu nome, a sua fama não vão te salvar. A única coisa que vai te salvar é se você se render, é se você se prostrar, é se você se arrepender, é se você confessar os seus pecados a Cristo Jesus, aí você será salvo. Então, o Messias, o nosso pastor, ele foi ferido, ele foi transpassado por essa espada, porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. Inclusive, houve uma ruptura ali, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não podia compactuar, como não pode, com o pecado. Os pecados da humanidade estavam sobre os ombros de Cristo. Cristo teve que enfrentar a ira de Deus. E ele pagou os pecados da humanidade a Deus. Né? Inclusive, a palavra propiciação, né? Propiciar, que quando você vai para o Antigo Testamento, a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. E era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue em cima daquela tampa, a tampa da Arca da Aliança, propiciatório. E ali o pecado do povo era perdoado. E a palavra propiciação, ou propiciar, é aplacar a ira. Na cruz, a ira de Deus foi aplacada. Na cruz, a ira de Deus foi satisfeita, porque Cristo cumpriu aquilo que os animais não cumpriram, que o sangue de bodes, de touros, de ovelhas não conseguia cumprir. Inclusive, essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Né? Tudo aquilo apontava para Cristo. O sacerdócio era único, apontava para Cristo. O sacrifício de animais apontava para o autêntico e genuíno sacrifício, que era o de Cristo. Então, levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor. Ele foi atacado, ele foi ferido. Na cruz, morreu por nossos pecados. E ataque o meu pastor, e aquele que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Mateus cita essa passagem de Zacarias no capítulo 26, versículo 31. Se você puder conferir, leia Mateus 26, versículo 31. Quando Jesus fala assim: esta noite, na noite que ele foi preso, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Aí ele cita Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando ele fala está escrito, é como se ele estivesse dizendo: Zacarias falou de mim. Zacarias falou da minha morte. Zacarias falou do meu sofrimento. Zacarias falou do meu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Zacarias falou de mim. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Que é justamente o versículo 7. O versículo 7.
Então, o pastor teve que ser ferido. O pastor teve que ser apunhalado. O pastor Cristo, o Messias, teve que sofrer, teve que morrer, teve que beber o cálice da ira de Deus para nos perdoar. Então vamos valorizar aquilo que Cristo fez. Vamos pregar a cruz do Calvário. O que falta hoje nos púlpitos é cruz. O que falta hoje para o povo é cruz, é evangelho. Não é esse evangelho misturado, né? Esse evangelho que está aí todo corrompido. Não, o evangelho é puro e simples. E o evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 8, né, ele fala que as ovelhas do pastor ferido serão espalhadas pelo mundo. Olha o versículo 8. E toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. O Warren Wiersbe, ele diz que os judeus haviam ferido seu pastor na cruz. E esse ato de rejeição levou a nação a ser dispersa. Hoje ainda Israel é um povo em parte espalhado, mas um dia será ajuntado. É um povo contaminado, mas um dia será purificado. E essa cifra matemática deve ser entendida literalmente. Porém, o fato de o Filho de Deus ter sido ferido, né, de o Filho de Deus ter sido o pastor ferido na cruz e transpassado, levou o povo de Israel a uma amarga dispersão. No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e a cidade, tá? Arrebentou, arruinou a cidade, passou milhares a fio da espada e espalhou os demais para o mundo, na mais longa diáspora da história, que foi do ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Do ano 70 até 14 de maio de 1948, se você for somar, dá 1878 anos. Israel fora da sua terra. Foi a maior diáspora, foi a maior dispersão da história de uma nação. Tá? E Dionísio Pape, ele diz que a rejeição do Messias acarreta o extermínio de grande número de judeus. De fato, desde a morte de Cristo Jesus, queridos, o judeu tem sido alvo de inúmeras perseguições, pogroms e holocaustos, tendo sua culminação no extermínio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Tá? No entanto, Deus promete que sobreviverá um restante de judeus, crentes no Senhor, que é o remanescente, que Deus preserva, que Deus salva. Paulo fala isso em Romanos 11, né? Daqueles que são salvos pela graça, né? Daqueles que sobram, né? Porque sempre teve judeus se convertendo. Claro que não é toda a nação, mas sempre teve. Mas haverá um dia que esse povo, né, o povo judeu, haverá salvações em massa, porque eles irão reconhecer Cristo como Messias. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, artigo definido. O caminho. Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade, mais um artigo definido. Né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, não existe atalho para Deus. Nosso mediador é Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe. E os judeus serão salvos porque crerão em Cristo Jesus. Tá? O mesmo Deus, porém, que espalhou os judeus pelo mundo, não rejeitou seu povo. O apóstolo Paulo ensina em Romanos 11 a respeito da futura vinda dos judeus à fé em Cristo. Quando ele fala: todo Israel será salvo. Falando de Israel como nação. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eles são amados por causa dos patriarcas,
porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículos 26, 28 e 29. Interessante, né? Então o versículo 8 fala dessa dispersão. O versículo 9, né, fala aqui sobre a fornalha purificadora do remanescente fiel. E o remanescente é aquilo que sobra, é o que fica. Olha só o versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. William Greathouse, comentando essa passagem, ele observa que aqui está a base para a doutrina do Novo Testamento, deu remanescente segundo a eleição da graça. Romanos capítulo 11, versículo 5. Né? E nós podemos aqui destacar 4 preciosas lições. No versículo 9. 4 preciosas lições. A primeira, tá? O autor da prova. Tá? O autor dessa prova, que coloca o povo em prova, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele fala aqui, ó, farei passar a terceira parte pelo fogo. Essa expressão farei, quem fará? Deus. É Deus que testa o povo. É Deus que prova o povo, como o ourives faz com ouro, né? Tirando as impurezas. Quanto mais fogo ele coloca no ouro, ele vai purificando, vai tirando as impurezas. A segunda lição, né? Quando ele fala, e a purificarei, essa expressão. O fogo de Deus só queima as amarras, mas torna seus servos livres. O fogo de Deus, olha só, não vem para destruir, mas para purificar. Quando Deus prova o seu povo, é para limpá-lo e não para deixá-lo encarvoado. Foi essa fornalha que eles suportaram no Egito e na Babilônia. Mas o tempo da tribulação de Jacó será a sua experiência mais intensa na fornalha. Terceira lição, a forma da prova. A forma da prova. Quando ele fala assim, ó, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Né? A prata e o ouro, queridos, são metais de grande valor, vocês sabem disso. Né? São metais nobres. Isso prova o valor que o povo de Deus tem para ele. E é Deus que coloca esse teste, essa prova. Quando o ourives coloca a prata no fogo, não é para destruí-la, mas para depurá-la, purificá-la, tirar ali da prata as escórias, a sujeira. E quando o ourives, como eu falei aqui, prova o ouro, não é para acabar com ele, mas para que seja limpo de toda impureza. Tá? Interessante isso, né? Então, é a quarta, ou melhor, a terceira lição que nós aprendemos. A forma da prova. Deus provará como um ourives, né? Que purifica tanto a prata como o ouro, passando-as no fogo. Tá? E a quarta lição é o resultado da prova. Qual será o resultado desse teste, dessa prova? Né? O texto diz assim, ó, ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O resultado da prova, né, no final, é a salvação, é a conversão, é a regeneração, é a santificação, é a justificação, é o arrependimento. Tá? Olha só, e aqui há um tríplice resultado. Primeiro, na prova, o remanescente invoca o nome do Senhor. Tá? Segundo, na prova, o Senhor ouve o clamor do remanescente. Deus não rejeita um coração quebrantado. Terceiro, tá? Depois da prova, a comunhão plena é restabelecida. Quando ele fala assim, olha, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. É o restabelecimento da aliança. Né? É a renovação da aliança do povo de Deus
com Deus. Que maravilha, né? E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E lembre-se, Cristo pagou a nossa dívida. Cristo foi ferido por mim e por você. Cristo foi ferido por nós, pela humanidade. João escrevendo o texto áureo da Bíblia que todo mundo conhece. Ele descrevendo o amor de Deus. Ele não achou palavras para descrever. Então ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a expressão que ele usa. Tal maneira. Ele não tinha vocabulário. Não tinha palavras para descrever o amor imenso, infinito, eterno de Deus. Por isso que ele usou a expressão de tal maneira que ele enviou Cristo Jesus para ser ferido. E ele foi na cruz do Calvário, no madeiro. Foi morto, mas não ficou na tumba. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.